Bom, gente, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Principalmente, a semana passada foi um debate tão intenso sobre a questão, da imunidade, sobre o retorno das atividades, que nós não tivemos como fazer um só programa. Então, hoje nós estaremos dando continuidade à discussão sobre imunidade e retorno das atividades. Vamos lá? Agora, perguntar para vocês aqui, que nós falamos ao passando, porque tudo isso tem a ver com a nossa retomada, enquanto sociedade e tudo mais. E agora, os últimos dias, a gente tem ouvido muito na grande mídia sobre a terceira dose. Porque antes era a primeira, a segunda dose, e agora nós estamos começando a ouvir dizer, tanto aqui como no mundo, não é só aqui, dessa necessidade de uma terceira dose. Então a minha pergunta, realmente há essa necessidade? É uma questão da vacina, que a gente já começa a ver que no Brasil também é uma discussão que uma vacina não presta, porque foi de uma corrente política diferente, várias questões. Então assim, vamos deixar claro, a terceira dose precisa? Precisa, já era previsto. A exemplo de todas as outras vacinas, doses de reforço são feitas. Então, nós não podemos permitir que essa discussão engrosse uma conotação política ou sem embasamento. De que a população tinha realidade real de discordar da vacina. O fato é que eram vacinas experimentais, que foram testadas na fase 3 num grupo pequeno, e na hora que a gente joga para a população mundial, você tem um N muito maior de pessoas que receberam o imunizante. N é o grupo total de pessoas. O número total de pessoas que receberam, e a partir daí, o percentual de eficácia, ele fica muito mais sabido. O que se tem agora é o entendimento que de 6 a 8 meses depois de ter recebido o imunizante, a população de extremidade idosa, ela deixa de produzir mais anticorpo de memória. Isso é evidente. Todas as vacinas, quanto mais novo é o indivíduo, por isso mesmo que na infância o cartão até 18 anos ele é repleto de doses para serem feitas, e quanto mais idoso eu fico, menos o meu sistema imunológico fica capaz de produzir anticorpos e ser estimulado. Carlos, não é só anticorpos que a gente deixa de produzir, não. Tudo decai. Tudo decai. As pessoas têm que entender que a imunidade também cai. Continua, o envelhecimento. O envelhecimento ele não é só da pele. O próprio sistema imunológico ele fica envelhecido a ponto de ter uma resposta menos eficaz, menos duradoura. Então, esse novo estímulo é justamente para que a gente proteja vidas mais vulneráveis. Vidas mais frágeis precisam de mais proteção. Então, por isso mesmo que os idosos de idade extrema e os imunossuprimidos, eles receberão de imediato e primeiro, antes de todo mundo, a terceira dose. Até que as pessoas com 6 a 8 meses depois também vão passar pelo mesmo processo. Eu acho que... eu não vou palpitar, porque eu não sou da área. Mas, por exemplo, todos nós vacinamos contra, ou pelo menos as pessoas mais conscientes, contra a gripe anualmente, Ou seja... Eu acredito que com a corona vai ser a mesma coisa. Anualmente você tomar uma vacina que ela vai cair num calendário que é o esperado. Ela cair num calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações e fazer parte da campanha. O que tem que ficar muito claro é que isso não tem a ver com a eficácia e eficiência dos imunobiológicos. Isso. Não tem a ver com a vacina é válida ou a vacina não é válida, ela é boa ou ela não é boa. Nada a ver. Isso tem a ver com as nossas características fisiológicas do nosso sistema imune. Isso é inerente à condição humana, isso é fisiologia humana, isso é questão imunologia. Então, e a gente é um medicamento novo, todos os imunobiológicos são medicamentos novos. Nós estamos conhecendo esses imunobiológicos, agora que estamos aí em uso em escala mundial. E, portanto, a gente já esperava que houvesse a necessidade de terceira dose e reforço vacinal. Associado ao resultado desse medicamento, esse imunobiológico, na nossa fisiologia, no nosso organismo, nós temos também o aparecimento aí de variantes preocupantes e de interesse científico. Eu acho que você poderia falar um pouco para a gente, quando várias pessoas falam variante, O que é
uma variante? Né? Eu O acho que isso são? é legal a Sim. gente... Biologicamente falando, né, gente? O que são as variantes? Que roupagem é essa? É como se fosse exatamente roupas, uma linguagem bem popular, né? Roupas que esse vírus, o Covid-19, ele vai se vestindo e vai tirando de forma a se tornar, a sobreviver. O vírus, ele só tem vida quando ele está dentro de um outro organismo. Isso é um conceito bem biologia, gente. Ele só consegue ter vida dentro de uma outra existe vida. um questionamento se vírus tem vida, né? Exatamente. Tanto é que não fala que vírus morto. Fora, Vírus é aqui no inativado, ambiente, não ele morto. vive horas e pum, pronto. Enquanto tem matéria orgânica, ele vive, dali a um pouco, pum, acabou, perdeu. Ele só consegue viver onde tem vida. Muito bem. Então, ele precisa que, onde ele encontra uma casa, aquele organismo onde ele infecta, adere e consegue desenvolver uma infecção, ele precisa sobreviver ali dentro. Então, se aquele organismo começa a criar anticorpos e meios para contra-atacar a sua existência, ele vai se trocando, ele vai se despindo de maneira a sobreviver ali. E aí ele começa a provocar, olha como é um micro-organismo tão simples e tão plástico, né? Ele é tão rápido em sobreviver, muito mais que a gente. E olha só, então ele vai trocando ali as suas roupagens e vai dando um jeito de sobreviver. Gente, eu preciso sobreviver. E vai trocando essa roupa de maneira a viver entre a espécie humana. É isso que ele está fazendo. Entre as variantes que a gente já viu aí, várias que são de interesse científico e as que são de preocupação científica. Alfa, beta, delta, essas todas que já apareceram aí, que são de preocupação científica. Agora, uma coisa que a gente tem que entender, nesse conceito que o vírus só tem vida dentro de outra vida, é que quando ele se muta, ele causa mutações para mudar a sua roupa, para tentar sobreviver, não é interessante para ele matar. Se ele mata o seu hospedeiro, ele morre junto. Então ele vai se modificando de maneira a sobreviver, mas também não é interessante ele infectar e ser tão patológico, tão mortífero assim. Senão também ele perde a chance de sobreviver. Inteligência viral. Inteligência viral, exatamente. Evolução, né? Então, evolução. Olha bem. Darwin explica bem isso aí. Exatamente. Só dá um toque dessa história de mutação. Os filhos de um casal são todos iguais? Não são diferentes. Então, eles têm características genéticas diferentes. E o vírus, como ele se multiplica assim, avassaladoramente, quando ele encontra um ambiente propício, ele tem muita chance de ter, vamos botar uma aspa aí, filhos diferentes. Um mais resistente, um menos resistente e tal. E aí aparecem as tais variantes, né? O filho mais agressivo. Nós temos quase 5 mil variantes do coronavírus novo já descobertas e algumas poucas... A gente só fala das que importam, né? Daquelas que são de interesse epidemiológico. Bom, agora um dos temas da gente está falando de imunização e eu acho que ficou muito claro a necessidade, ficou muito claro que não é simplesmente eu acho que... E 2 doses. Né? 2 doses e provavelmente a terceira dose. Isso. Né? E foi explicado o porquê. Provavelmente não, vai ter a terceira dose. Então não é provavelmente. Terá a terceira dose. E nós temos que olhar isso. Especiais. E nós temos que olhar isso com uma alegria grande. Pensa bem no início do ano, a gente não tinha luz, né? O ano passado não tinha luz. E olha que beleza. E nessa questão da imunização, todo mundo sonha com isso, né, gente? Voltar a uma atividade, eu não vou mais falar normal, porque nunca mais nós vamos ser normal, mas assim, voltar a uma atividade mais tranquila, né, de convivência, de eventos, né, de estar vivendo plenamente em sociedade. Essa retomada das atividades, como é que vocês estão vendo? Que horas que o que e que horas deve voltar? Hoje, a gente tem várias cidades voltando de forma diferente, né, conforme a sua realidade. Mas o que vocês olham dessa retomada? Está na hora de retomar? Não está na hora de retomar? Como é que está isso? Olha só, a gente tem aqui um comitê de enfrentamento à Covid-19. Ele é um grupo de 29 pessoas com representações múltiplas da sociedade organizada, da saúde, da economia. Quando se fala em retomada, a gente provavelmente quer falar exclusivamente da economia, então é o suporte que a saúde dá
de índices e indicativos para nortear as flexibilizações. Isso tem sido feito desde um primeiro momento, com base num cenário. O que é importante para a gente é a taxa de transmissão, o número de casos novos, o impacto no cenário assistencial, né? Ou seja, taxa de ocupação de leito, taxa de morbimortalidade, letalidade. Então, são dados epidemiológicos que são colocados em discussão, apresentados para o comitê, e as atividades elas são elencadas de maior para menor risco. Obviamente, as de menor risco elas vão recebendo o aval para a retomada. A gente ainda tem muitos setores que estão paralisados. Nós temos setor cultural, nós temos vários setores de esportes e algumas atividades de grupo. A gente ainda tem o uso de máscara prevalecendo, inclusive em atividades individuais. O que se tem buscado são dois fatores que vão permitir uma maior tranquilidade para esse momento. Nós estamos aí no momento de um conforto no cenário epidemiológico e um conforto no cenário assistencial, né? Com uma baixa taxa de ocupação. Nós temos aí na média de 30% a 32% de ocupação de leitos de CTI Covid na região. Nós temos uma média muito menor de casos. A gente está realmente numa curva, na parte descendente dessa curva, num patamar muito baixo de casos novos, o que não pode sinalizar conforto para a população geral, porque isso tem que sinalizar a necessidade da gente manter medida de proteção, e sinaliza também o fato de que a gente está tendo uma resposta significativa da vacinação. Duas coisas vão ser diferenciais para a gente, para essas retomadas e para alguns eventos. A imunidade presumida, que é o fato das pessoas estarem com a vacinação em dia e isso ser um passaporte para ela em algumas atividades. Foi discutido esse passaporte, importante. E a testagem rápida de antígeno, que hoje é um teste de 15 minutos, que pode ser imediatamente antes de adentrar em alguma atividade. Então, nós hoje temos armas importantes para poder tomar essa decisão de retomada. Deixa só, não sei se eu acho que eu vou complementar. Importante, porque a gente está valorizando extremamente vacina. Vacina, lógico, é a arma, talvez, definitiva, talvez com reforços de tempo em tempo, não sei qual vai ser esse tempo. Mas a gente não pode esquecer que o controle da Covid é um pacote, Então, higiene de mãos, né, ainda vale, lavar a mão, álcool gel. Tá? Tinha um professor que falava que as mãos são como antenas, né? Elas recebem e emitem, né? No caso aqui, micróbios. Máscara boa e bem acoplada e bem utilizada, tampando o nariz. Isso parece óbvio, gente, mas as pessoas não fazem, tem que fazer. A máscara acaba servindo para o queixo, né? Distanciamento social, gente, evitar aglomeração. Tá? Uma novidade que eu vi, ventilar ambiente, porque existe uma preocupação em limpar ambientes. Parece que não precisa ter essa preocupação em limpar ambiente. Muito mais importante é ventilar ambiente. E a vacina, obviamente. E eu vou discordar de você, porque eu acho que nós vamos viver normalmente o ano que vem. Em algum momento do ano que vem, acho que nós vamos ter vida normal, sim. Eu sou bem otimista quanto a isso. A normalidade aqui, eu disse assim, né? Vários, por exemplo, empresas talvez até, a gente aprenda a usar máscara em situações de aglomeração, que seria muito bom. Eu digo assim, né? Quando eu digo normalidade, eu digo enquanto um todo até. Por exemplo, muitas empresas não vão voltar mais como voltaram, aprenderam outras habilidades com distanciamento, né? De repente voltaram ao mesmo, né? Não vai voltar ao mesmo, né? Isso é o progresso, A gente vai aprendendo e vai incorporando essas coisas na vida. Se Deus quiser, com progresso. Progresso. Não, graças a Deus, né? A gente nós vamos combater essas coisas com armas, né? A gente tá vendo vai ser com feijão e vacina, né? Tecnologia, né? A gente está vendo tudo isso vir com essa questão. Bom, aqui nós ficaríamos muito tempo discutindo, né? Mas, e ali o pessoal já está pedindo aqui para, Então eu gostaria que cada um de vocês, se tivesse que falar entre vacinas, né, retomada, o doutor Alencar, por exemplo, antes ele falou que tem um assunto que eu quero tratar aqui de uma retomada, que é uma questão da educação. Então eu vou colocar, até pedir dele essa última discussão e depois a gente vai para uma mensagem final. Doutor, bom,
Então, a minha preocupação, porque existe, lógico, a preocupação com a economia, e é fundamental, porque é a economia que leva o ganha-pão para as famílias e faz com que as famílias continuem bem. Tá? Mas, assim como lá no início, os médicos não, os profissionais da saúde, né, sacrificaram as suas vidas, né, sem vacina, morrendo em hospital para salvar vidas. Eu acho que as escolas demoraram um pouco, né, para trazer as crianças de volta. Né? Eu estou sabendo que em Varginha, me parece que alguma coisa de 30% das crianças estão frequentando as escolas. E me parece que as escolas estão acomodadas com essa situação. Aí que eu quero dar uma bronca. Eu gostaria que a direção da escola, os professores, os funcionários começassem a ligar, visitar e trazer essas crianças para dentro da escola. Eu acho que o município tem que fazer propaganda, usar muito bem a comunicação para trazer as crianças dentro da escola. Porque médico salva vida, mas professor salva vida intelectual, salva vida mental, salva vida espiritual, salva vida cultural. Social também. Salva vida. Professor também, social, obviamente. Então, é óbvio que a gente vai usar a ciência, óbvio. Se tiver uma criança que está gripada com sintoma, ou faz o teste ou não entra na escola enquanto não decidir se é ou não. Se tiver, isso escolas boas estão fazendo isso, se tiver um caso confirmado, fecha-se aquela classe, fecha-se aquele período por 14 dias, mas depois volta todo mundo. E não tem nada que fazer uma semana um grupo, outra semana outro grupo, não. Todo mundo na escola, no meu entender. Obviamente que isso os técnicos vão decidir. Mas o que eu acho é que a gente não pode deixar as crianças fora da escola. Por favor, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem batendo muito nessa tecla. Nós temos que trazer as crianças para a escola. Convencer os pais a deixar de ter medo. Os professores estão vacinados, os funcionários estão vacinados, as crianças têm que estar nas escolas. Essa fala do doutor é muito importante, a gente vai até fazer um programa específico sobre isso, né? Porque é um alerta muito claro mesmo. A gente tem que lembrar que todos nós, até já a pesquisa já mostrou que até mesmo a fala, né, o desenvolvimento da fala dessa geração, ele está começando a comprometer até mesmo o desenvolvimento da no mínimo fala 2 anos de uma criança. E nós vamos ter que, aí enquanto educador, nós vamos ter que queimar um fosfato junto com a ciência e nós vamos ter que dar um jeito nisso. Isso não tem como escapar, não tem mesmo. E aí, desde as universidades, as escolas, nós temos que agora nos dedicar a essas gerações que tomaram um impacto tão grande dessa miséria, dessa pandemia, que é aquela história assim, né? Digamos que a humanidade tem algumas etapas que uma geração tem que passar, e a nossa foi essa aí. Bom, eu pediria, para a gente encerrar agora, se você puder dar teu último recado para o pessoal que está nos vendo, ou seja, o que você acha mais importante disso que nós discutimos aqui, como seu recado final. Podemos começar pela ordem que nós começamos agora. Sim, obrigada. Pessoal, vacinem sim, o quanto antes a sua idade for contemplada, vacina, e até que a gente atinja a imunidade rebanho, a imunidade coletiva, vamos usar das medidas de proteção, a máscara bem usada, as medidas de higiene. Falta muito pouco, por todos nós, pelas nossas crianças. Vamos juntos, vai dar tudo certo. Bom, eu queria bater, acho que a Karen foi no ponto, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o negacionismo, entende? Eu acho que se existe uma doença que mata, que faz muito mal, essa doença se chama ignorância. Então, ignorar não é problema. Ignorar não é problema. Eu tenho ignorância em muitos assuntos. Mas se eu tenho interesse, eu vou atrás. E aqui é questão de vida, entende? Então vamos atrás de informação, por favor. Informação. Informações sérias. Lógico, informação científicas, da ciência, que é essa instituição que nós criamos, que fez com que a gente saísse lá da pré-história e chegar nesse mundo maravilhoso que a gente tem hoje. Obviamente com muitos problemas, né? Deus deu uma liberdade tanto para cá quanto para cá. Então,
a gente tem que usar da ciência para o nosso bem, para o bem do nosso amigo, para o bem da cidade, para o bem do país, etc. Sobrou pouco para mim. Se eu pudesse dar um recado final, eu parto do princípio que esse novo normal, que a gente espera que realmente seja novo, até agora a única coisa que eu não vi acontecer, o que a gente imaginava que ia acontecer lá no início, que era as pessoas mudarem a sua empatia, mudar a sua maneira de ver o outro. A gente imaginava que as pessoas fossem buscar ressignificar, fossem buscar o amor ao próximo e a valorização de coisas pequenas. A gente ainda não viu isso, sabe? Então eu parto do princípio que a pandemia não acabou. As pessoas elas precisam puxar para si a parcela de responsabilidade que é dela também. Não é só terceirizar a responsabilidade para as instituições, para a ciência ou para alguns tipos de grupos específicos. Faz a sua parte. Enquanto a gente não sinalizar a possibilidade de abrir mão de medida de prevenção, mantenha a medida de prevenção. Nem que seja a higiene das mãos, que nunca vai ser demais. Se isso ficar de tudo da pandemia, já é um bom sinal. O uso de máscara tampando nariz e boca, manter distância e proteger as pessoas mais vulneráveis, que são as pessoas que têm comorbidade, as pessoas idosas e as pessoas que são deficientes. Nós não temos exames para ver se a vacina pegou ou não. Então, enquanto nós não tivermos a população inteira vacinada, ninguém pode partir do princípio que está protegido porque tomou uma vacina. Gente, que discussão. Aprendemos todos. Muito obrigado a cada um de vocês. Fantástica discussão. E a você que aí nos acompanha, está acompanhando esse programa, muito obrigado. E a semana que vem tem mais. Valeu!